Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte pro fundo do mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Oh, teu amor não falha. Não falha. Teu amor não falha. Glória a Deus, glória a Deus. Eu estava ali lembrando que, apesar da desobediência de um dos profetas, o profeta Jonas, que fugiu da presença de Deus, tentou fugir da missão que Deus havia dado a ele, o seu chamado, a sua vocação. Depois de pecar sucessivas vezes, tentando fugir, ele se viu no ventre de um grande peixe, e dali ele clamou, e houve misericórdia para ele. É isso que nós acabamos de cantar, que o seu amor não falha.
A Bíblia é muito clara em afirmar que Deus é fiel, mesmo quando nós somos infiéis, porque Ele não pode negar a si mesmo. Daí alguém pode dizer, poxa, que coisa boa, então serei infiel permanentemente, porque Deus permanentemente será fiel. Não é o caso. Não é o caso. Romanos capítulo 6 nos ensina, nós que um dia fomos tirados da vida de pecado, como viveremos ainda nela? Não faz sentido. Não faz sentido continuar pecando, não faz sentido continuar errando, ignorando os propósitos de Deus para a nossa vida. Mas quando acidentalmente, porque o pecado na minha e na sua vida, na vida do discípulo de Jesus, na vida do cristão, deve ser acidental, não normal, não ordinário, não regular. Mas quando extraordinariamente, quando nós falharmos, o nosso Deus não falha, e Ele estará sempre de braços abertos para nos receber, para que nós confessemos o nosso pecado, para que nós entremos em concordância com Ele e com a sua palavra. E então, uma vez confessado o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Algumas traduções são mais fortes. Tudo contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A dor, a tristeza, a aflição, aquilo que não se resolve, juntamente coopera com as demais coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Feche seus olhos e vamos orar. Eu não sei como é que vai o seu coração, quais são as suas lutas pessoais ou familiares, mas o amor de Deus nunca falha. Não desista de continuar crendo. A Bíblia diz que Deus não tem prazer naquele que retrocede em fé, naquele que muda de ideia, dizendo, olha, não vale a pena porque eu tenho crido, mas as coisas continuam de um modo tão diferente como eu não gostaria que fosse. Nós devemos dar a Deus a glória, o louvor e a honra que Ele merece receber e dizer, Senhor, tudo coopera para o meu bem, porque o Senhor me ama e eu creio no seu amor leal. Pai, toda glória, toda honra e todo louvor damos a Ti. Pai, como é bom reconhecermos o nosso pecado, a nossa falha. Pai, nós fomos criados em rebeldia, Senhor, afastados do Senhor e da Sua palavra. Mas um dia Jesus entrou na nossa história e nos mudou por dentro e por fora. Oh Deus, no interior e no exterior, as circunstâncias tantas vezes são difíceis para nós. É uma enfermidade, uma perseguição, um problema lá em casa, um problema no trabalho. E às vezes, Pai, nós olhamos para o Senhor e dizemos, Senhor, como que isso pode acontecer? Eu sou teu filho, sou tua filha, tenho buscado o Senhor, tentando ser pelo menos fiel. Mas Senhor, compreendemos pela tua palavra que todas as coisas contribuem juntamente para o nosso bem. E então, com atitude de fé, nós recebemos a privação, a provação e até as consequências dos nossos erros como um caminho de cura, de restauração, de oportunidade de crescimento. Nós te bendizemos, a Deus, porque o Senhor não descuidou de nós. Nada está passando como despercebido pela tua presença, mas o Senhor olha para nós, e o Senhor olha o nosso coração, e nós queremos ser aprovados em fé, dizendo, todas as coisas contribuem juntamente para o meu bem, porque Deus me ama. Aleluia, louvado seja o teu nome, bendito seja o Senhor nosso Deus e Pai, bendito seja Jesus Cristo amoroso, bendito seja o Espírito Santo, Espírito de Cristo, Consolador verdadeiro, por esta companhia 24 horas por dia, todos os dias da nossa vida. Seja bem-vindo, Espírito Santo, seja bem-vindo, Deus Pai, Senhor Jesus Cristo, no culto que é celebrado em teu nome, para a tua glória e louvor. Obrigado, Pai, porque estamos juntos e temos essa liberdade. Pai, nós queremos dizer que o nosso coração quer estar disposto e pronto, e precisamos agora da ajuda do teu Santo Espírito. Visita, Senhor, onde há dúvida, onde há temor, onde há insatisfação. Visita cada pessoa que está em luta, em batalha, Senhor, e que nesta tarde nós vejamos o Senhor, nós toquemos o Senhor pela fé,
e o Senhor toque a nossa vida, e o Senhor mexa na nossa família, no nosso trabalho, e em todas as coisas nós te glorificaremos. Obrigado, Senhor, por esses irmãos que aqui estão. Nós colocamos suas vidas diante do teu altar. Obrigado por aqueles que nos veem, ó Deus, pela internet, pela televisão. Abençoa-os também, ó Pai, e que seja um momento muito especial, de um encontro amoroso, de um recado amoroso, que parta do nosso coração para o teu coração. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode assentar-se, meu amado. Veja com atenção as nossas comunicações. Nosso informativo está no ar com notícias importantes para você. Por favor, preste muita atenção. O Mini está a todo vapor. Na semana passada, o culto de consagração de filhos a Deus e o Day Out marcaram a vida de todos que participaram. Confira. Se você ainda não é batizado, não perca mais tempo. Fale com nossa equipe de integração ou ligue para nós e faça sua matrícula no curso de batismo, que é totalmente de graça. Mas se você já terminou as lições ou está terminando, já pode marcar sua entrevista para ser batizado neste mês. E para isso você pode falar com nossa equipe de integração. Pode ligar para nós ou ainda falar com seu líder de célula. Aproveite! Você que está frequentando a nossa igreja regularmente, mas ainda não é membro, o convidamos a fazer parte de nossa família. Queremos ver você mais pertinho da gente, fazendo parte de nossa história. Por favor, passe no balcão, ali no hall da igreja e deixe apenas seu telefone, seu nome ou e-mail que entraremos em contato. Mas se quiser, pode ligar direto no nosso telefone. Estamos esperando por você. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Assim está escrito na Bíblia e no meu coração de criança também. Na igreja tem um espaço preparado para atender crianças que acabaram de nascer até a idade da pré-adolescência. Um lugar cercado de muito carinho. O Ministério Infantil. No Mini, a alegria de estar aprendendo a palavra de Deus nunca termina. Além de várias atividades aos sábados e domingos, acontecem momentos de muito aprendizado, também em dias da semana. É preciso que pessoas compromissadas ocupem lugar dentro dos coletes coloridos do Mini e tenham a honra de contribuir com o crescimento do reino do Senhor, ministrando em nossas vidas. Para que isso aconteça com excelência, o Mini promoverá a capacitação de facilitadores nos dias 7 e 8, das 19h30 às 21 horas, e dia 9, das 9 horas às 11 horas da manhã.
Não deixe esse espaço vazio. Participar é um presente de Deus para você e para as crianças também. Atenção, líder, supervisor e coordenador de célula. Domingo que vem, às 10 horas, teremos nosso Tadel. Esperamos vocês e seus líderes. Não faltem. GRIFAC, Grupo de Integração da Família Cristã, convida todos os casais que já participaram do encontro para o início das reuniões de trabalho. Nesta quinta-feira, dia 17, às 19h30 na sala 113. Não esqueçam que teremos aquela confraternização e contamos com a participação de todos. Nosso informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Nosso telefone é o 3041 4444. E para rever essa e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site primeirabatista.org.br. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana. E lembre-se, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Boa tarde, amada igreja. Graça e paz do Senhor Jesus em cada coração. O Ministério Infantil nessa tarde quer dar boas-vindas a todas as crianças pré-adolescentes que aqui estão. Saibam que Deus ama muito a vida de cada um de vocês. Vocês são muito importantes no reino dos céus. Amém? E nós estamos aqui realmente pelo amor de Deus. Que Deus nos amou primeiro, a palavra de Deus nos ensina, que Ele nos amou primeiro e por isso que nós estamos aqui, para recebê-los no amor de Jesus, para amá-los assim como Jesus também nos ama. E nós continuamos aprendendo sobre o livro de Atos. Hoje é Entre Louvores e Algemas, nós vamos aprender uma história linda, maravilhosa, o que aconteceu ali na prisão, na vida de Paulo e Silas. 2 servos do Senhor, que por onde eles passavam, eles anunciavam o Evangelho. Cada cidadezinha que eles passavam, cada lugar, cada pessoa que eles encontravam, eles anunciavam sobre o amor de Jesus. E nós queremos dizer para as nossas crianças nessa tarde a importância da gente falar do amor de Jesus a outras pessoas. Não ficar só para nós, mas a gente compartilhar sobre o amor de Jesus também. Que eles devem levar a sua família a Cristo. E é assim que aconteceu na minha casa. A minha mãe se converteu quando a gente era criança e ela levou a gente, ainda pequeno, para a igreja, e ela ficou orando pelo meu pai, porque meu pai falava que não ia ser crente, não ia ser da igreja. E ela falava, você vai um dia, em nome de Jesus. Ele falava, não, nunca vou ser crente, nunca vou ser crente. E hoje ele está ali servindo ao Senhor, em outra denominação, em outra igreja, está ali servindo ao Senhor para a glória de Deus. Então, essa palavra, esse versículo de hoje é uma promessa maravilhosa da palavra de Deus, que creia no Senhor e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Eu vivi isso dentro da minha casa, ainda na minha infância, e eu creio que muitos de vocês têm histórias maravilhosas para contar também de conversão de pessoas da família, e eu creio que é isso que Deus deseja fazer na vida das nossas crianças e pré-adolescentes, que eles levem à sua casa muitas pessoas a Cristo. Então, esse é o melhor investimento que a gente pode fazer, levar pessoas a Cristo, falar do amor de Jesus. Não feche seus lábios, proclame a palavra de Jesus por onde você andar, amém? Vamos colocar em pé para receber nossos facilitadores. Glória a Deus. Vamos ler juntos o nosso versículo? Creia no Senhor e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Atos 16, 31. Estenda suas mãos de bênção. Senhor, nós queremos te louvar nesta tarde, Senhor, nós te glorificamos. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui. Obrigado pelo teu amor que é derramado sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas. Porque se nós estamos aqui hoje, é porque um dia o Senhor nos alcançou com a tua misericórdia, com a tua salvação. Obrigado mesmo, Jesus, porque podemos confiar na tua palavra, no poder do Senhor sobre as nossas vidas.
que nós e nossa casa serviremos ao Senhor, Pai. O Senhor conhece a cada um de nós e queremos mesmo anunciar o Teu Evangelho, a Tua Palavra, queremos proclamar Jesus por onde andarmos, por onde passarmos. Senhor, capacita as nossas vidas nessa tarde. Nós queremos ser totalmente dependentes do Teu Espírito Santo ao ministrar na vida das crianças e dos pré-adolescentes. Senhor, enche a nossa boca da Tua Palavra, enche a nossa vida do Senhor, derrama sobre nós do Teu Espírito Santo, para que falemos com ousadia, para que possamos ministrar a verdade do Senhor na vidinha de cada criança, Senhor. Porque elas são muito amadas pelo Senhor e elas precisam conhecer o Senhor a cada dia mais. Obrigado mesmo por essa equipe maravilhosa que está aqui hoje para servir ao Senhor nesse ministério. Obrigado pela vida da Tua igreja, Senhor. Que juntos um dia nós nos encontraremos com o Senhor, Pai, e receberemos de Ti o galardão, Pai, de todo o nosso trabalho aqui realizado. Obrigado mesmo pela Tua presença nas nossas vidas. Ó, Pai, nos capacite, venha sobre nós nessa tarde. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber então com alegria os pré-adolescentes e as crianças. É isso aí. Uma linda salva de palmas para as nossas crianças, irmãos, para os nossos voluntários ali do Ministério Infantil, os pais que são uma grande idade, vão apresentar. Pode assentar-se. Amém. Quem é bem antigo, tão antigo quanto eu, lembra-se de uma propaganda na televisão que dizia assim: a minha voz continua a mesma, pode assentar-se, mas os meus cabelos... E no meu caso, irmãos, nem os cabelos e nem a voz. Você está percebendo que os cabelos já foram, mas a voz também. Eu peço perdão a você de falar assim com essa dificuldade. Como você ouviu, no domingo que vem, às 10 horas da manhã, nós teremos o nosso TADEL, Treinamento Avançado de Líderes. É o último TADEL dominical. Você sabe que a partir do mês de agosto, já da primeira terça-feira, o nosso TADEL será semanal. Nós estamos assim com muita expectativa, porque vai ser um tempo muito gostoso de aprendizado, de motivação, de um bom acompanhamento na vida das pessoas, na vida das células. Deus tem sido gracioso, tem nos dado muitas vidas, e nós queremos ser pais e mães responsáveis dessas novas crianças na fé, acompanhá-las bem. E o TADEL nos ajuda muito a fazer com que cada pessoa seja acompanhada, cada pessoa seja amada e cuidada. Então, a partir de março, a partir de agosto, todas as terças-feiras, então nós teremos o nosso TADEL. O culto, que é chamado hoje Terça Nobre, passará a acontecer na quarta-feira. E então a quarta agora se tornou nobre também, não é? Porque ela pertence ao rei. Então nós queremos chamar a sua atenção para isso. No primeiro TADEL, no dia 4 de agosto, estará conosco o pastor Domingos Jardim da Silva, que é o meu discipulador amado. Ele que é lá da Primeira Igreja Batista de Marília, onde o TADEL, nas terças-feiras, começou com 60 pessoas. E hoje tem mais de 1.200 líderes. Dia 5 de agosto, eu disse 4 é outra coisa, perdão, dia 5 de agosto. Então, um TADEL que começou com 60 líderes, hoje tem 1.200 pessoas, toda terça-feira, e isso vai acontecer conosco também em nome de Jesus. É o povo de Deus, abrindo a sua agenda para fazer do reino de Deus a sua prioridade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que as outras coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, isso é muito importante. Se nós fizéssemos um culto assim, vem aqui para você conquistar a sua casa própria,
talvez nós tivéssemos esse culto, esse templo cheinho. O seu carro, venha conquistar o seu carro cheinho. Mas só vamos buscar a vida com Deus. Aí já não vem tanta gente. O que isso mostra, irmãos? Que o nosso coração está em coisas pequenas. A casa própria é muito importante, o carro próprio é muito importante, mas isso virá quando nós buscarmos o Senhor em primeiro lugar. Essa correção de mente e de coração é fundamental. Então, buscar a Deus em primeiro lugar, o Tadel, é uma demonstração de que nós queremos fazer o que o Senhor Jesus nos mandou: ir fazer discípulo em todas as nações. Tadel. Mas ainda domingo que vem, 10 da manhã, você não pode faltar. Agora, por que eu falei 4 de agosto? Porque no dia 4 de agosto tem algo importante também. Quantos irmãos estão aqui agora me ouviram cerca de 2 meses atrás falar do curso que o Seminário Batista estará oferecendo? Curso de formação ministerial com ênfase em células, pequenos grupos e discipulado. Quantos estão aqui e vieram àquela reunião? Levante a mão. Deixa eu ver, temos aqui 3, 4, 5, 6, 7 pessoas, 8, temos bastante pessoas. Então, meus amados, se vocês me deram o seu e-mail, você já deve ter recebido uma comunicação minha. Quem recebeu um e-mail meu falando sobre isso? Aí, algumas pessoas receberam. Então, olhe sua caixa de e-mail, mas olha aqui. Ligue essa semana, sem falta, para 3306-7048. Por quê? O curso já está aberto. E quem tem pós-graduação tem o seu lugar assegurado. Quem tem já porte de diploma também já está numa condição melhor. Quem não tem, terá de fazer o exame admissional, que a gente chama de vestibular. São 50 vagas presenciais e são 50 vagas em EAD, ensino à distância, online. Aqui na nossa igreja, como em outras igrejas, nós teremos um monitor, um tutor e alunos, aqueles que não ficarem presenciais, poderão acompanhar aqui na igreja, toda segunda e toda quarta-feira. Então, durante 2 anos, segunda e quarta-feira, você poderá obter a sua formação para o uso local, para dentro da igreja. Se alguém diz, não, eu sou chamado para ser pastor na minha denominação toda, então são 3 anos, aí segunda, terça e quarta-feira. Então é muito importante você prestar atenção. Ligue, porque as inscrições já estão abertas e as aulas começam dia 4 de agosto. Estas aulas presenciais são muito importantes para algumas pessoas, outros não fazem tanta questão, mas você precisa imediatamente ver como é a sua situação. Ligue para lá para fazer a sua inscrição e ver como vai ser. O preço do seminário, veja bem, o seminário é de nível superior, então você precisa ter o curso médio. É de nível superior, embora não tenha validade para o MEC. Por quê? Porque é um curso livre, é um curso vocacional, é um curso ministerial. Mas a carga horária é de curso superior. Mas, como ele é voltado para a prática da célula, do pequeno grupo e do discipulado 1 a 1, então, muitas horas, você no exercício do seu ministério na igreja, estará contando horas para o seminário. Por quê? Porque conta a hora para o seminário, hora aula, o tempo que você está recebendo o discipulado. Conta o tempo que você está oferecendo o discipulado. Conta o horário que você está fazendo a sua reunião de célula. Conta o horário que você está fazendo a reunião com o seu núcleo de célula. Conta o tempo do Tadel. Conta o tempo de escola do discípulo. Então, é maravilhoso porque esse currículo valoriza muito a sua hora-aula na prática. Isso é maravilhoso. Essa modalidade, irmão, é inédita no Brasil. Não tem, nenhum seminário tem. Motivo pelo qual nós sabemos que a partir do 2º semestre do ano que vem, né, a partir do 1º semestre do ano que vem, ou seja, o 2º semestre a ser oferecido, vai haver muita procura no Brasil todo, mas neste primeiro módulo, nós faremos de modo protótipo. Então, nós só abriremos fora de sala de aula 50 vagas em Campo Grande, para a gente fazer uma melhor gestão do relacionamento, para a gente conversar, ouvir, sentar com os monitores. É algo surpreendente. O preço é R$210, mas
Quem pagar até o 5º dia útil, ou seja, pagar em dia, isso cai para R$ 189 mensais. Mais informações, então, ligue para 3306-7048 ou mande um e-mail para palavra@primeirabatista.org.br. As aulas presenciais, meus irmãos, quem conhece a Igreja Universal do Reino de Deus na Avenida Mato Grosso? Levante a mão. Então, no quarteirão de trás, onde ficava a antiga feira, na esquina, então fica ali o prédio do Seminário Batista. As aulas presenciais serão dadas lá. Mas aqui na igreja, nós teremos também um polo. E as aulas dadas lá online, teremos aqui também um monitor acompanhando os alunos. Vai ser maravilhoso. Hoje nós tínhamos aqui um missionário da Tailândia. Ele disse, eu posso fazer? Eu disse, olha, nesse primeiro momento não vai dar, mas a partir do ano que vem, se Deus quiser, lá na Tailândia, você pode fazer o seu curso. Olha, irmão, que coisa maravilhosa a nossa denominação, o nosso seminário está fazendo. Chegando na formação em todos os lugares, através da internet, fazendo desse recurso tecnológico uma grande bênção para o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Então não deixe essa semana, corra. A partir de terça-feira, essas informações estarão no nosso site e você também vai receber, como membro da igreja, um e-mail marketing, não é? Contando todas essas histórias, contando todos os detalhes. Amém. Nós iremos, irmãos, no nome do Senhor Jesus, cantar, mas antes eu quero conhecer você, que é nosso convidado. Quem é que está aqui entre nós hoje, que não é membro da nossa igreja, é um convidado, estava passando por aqui, ou veio a convite de um amigo? Você pode só um pouquinho ficar em pé, nós queremos ver você e queremos te cumprimentar. Olha lá, uma salva de palmas temos ali. Vamos, irmãos, amar essas pessoas. Olha, vamos sair do nosso lugar, vamos cumprimentar. Isto aqui também, olha quantas pessoas importantes. Alguém aqui cumprimente, por favor, o Sabiá. Olha ali, meu irmão, vem aqui, ó. Isso, vem cumprimentar o Sabiá. Isso, bem rapidão. Vamos demonstrar amor. Ninguém que ficou em pé pode ficar sem receber uma saudação calorosa, uma demonstração bem forte de que é uma vida preciosa, é alguém precioso para nós. Pergunte o nome, pergunte de onde é a pessoa. Isso, olha só, que beleza, amém, graças a Deus. Nós, irmãos, neste primeiro cântico, nós iremos aproveitar para trazer ofertas e dízimos à casa do Senhor. Então você que é membro da igreja, aproveite esse momento para ofertar na casa de Deus, amém.
Amém, amém, glória a Deus. Pode se assentar, meu irmão. Glórias a Jesus. Graça e paz, amém? Eu tive o privilégio de, no domingo passado, compartilhar essa reflexão, essa palavra nos cultos da manhã, e agora, novamente, o privilégio de estar com os amados irmãos, para novamente a gente refletir e aprender com a palavra de Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Então, 1 Coríntios 11, nós vamos ler do versículo 17 ao versículo 34. 1 Coríntios 11, 17 a 34. Enquanto os irmãos vão abrindo a Bíblia, eu gostaria de já convidar os irmãos que vão nos ajudar na distribuição dos elementos da ceia, para então tomarem o seu lugar juntamente comigo aqui na plataforma e se assentarem aqui nessas cadeiras. Então você que vai nos ajudar servindo os elementos, pode chegar e pode se assentar aqui à minha direita. Nós vamos fazer uma pequena inversão na ordem. Nós geralmente temos o momento da ceia e depois o momento da mensagem. Hoje nós vamos então começar com a reflexão e depois nós vamos tomar a ceia. Então, pode chegar, gente. Há alguns dias atrás, talvez alguns meses, eu e a minha esposa fizemos uma visita a um membro da nossa igreja, estava no hospital, e na saída nós estávamos no estacionamento do hospital e conversando com alguns amigos. Nós estávamos falando sobre a ceia do Senhor, e eles que são uma bênção, já servem aqui na igreja como líderes de célula, estavam falando assim: olha, a gente às vezes não entende algumas particularidades sobre a ceia, e nós temos vários amigos, né, que também tem algumas dificuldades em entender o que é a ceia, qual é a essência do porquê que nós fazemos esse momento sempre lá na nossa igreja. E nós então começamos a conversar, e eu realmente pensei que nós tantas vezes celebramos a ceia aqui, né, e às vezes fazemos num momento apenas de uns 10 minutinhos, e não temos tempo para explicar e para estudar o que a palavra do Senhor diz sobre a ceia. E é muito importante que nós estudemos sobre essas coisas, mesmo aqui a partir do púlpito, porque a ceia, assim como o batismo, é uma ordenança de Jesus, é algo muito central da fé cristã, e nós corremos o risco de, chegando muita gente, né, à nossa igreja, as pessoas vão se convertendo, vão congregando aqui, e elas passam anos, mas elas nunca conseguem compreender exatamente o que é a ceia, do que se trata. E como nós desejamos ser muito bíblicos aqui na nossa igreja, em tudo que fazemos, a gente percebeu essa necessidade de então nós refletirmos sobre o que é a ceia. E hoje nós então vamos falar sobre a ceia do Senhor, vamos entender esse momento, e dividindo essa reflexão em 6 partes, né? Nós vamos ver a origem da ceia, qual é a base histórica e bíblica da ceia, a participação da ceia, quem participa, né, desse momento, a ação física envolvida na ceia, a ação mental envolvida na ceia, a ação espiritual envolvida na ceia e a seriedade da ceia do Senhor, né? Eu sempre fui fascinado pela ceia, né, desde criança. Eu contei no domingo passado também, né? Quantos aqui frequentam a igreja desde aquela época do templo antigo que tinha aquelas colunas lá na frente? Quem já era dessa época? Tem algumas pessoas. E vira e mexe, alguém me para no corredor e fala assim: eu lembro de você correndo pelos corredores, né, pequenininho. E nessa época, mais ou menos, eu tinha, acho que provavelmente uns 7 para 8 anos de idade. Nós tínhamos acabado de chegar aqui em Campo Grande. E eu ficava fascinado com a ceia, porque eu achava o máximo, né? O pãozinho e as pessoas tomando cálice. E eu não fazia ideia do que era a ceia, mas eu achava o máximo.
E aí eu fiquei sabendo que só podia tomar ceia quem já era batizado, né? Você tinha que aceitar Jesus, se batizar, então tomar ceia. Aí o que eu fiz? Eu pensei, falei, bom, então eu vou levantar a mão no apelo, vou aceitar Jesus e vou me batizar para poder tomar ceia, que eu achava fantástico. E aí um dia eu fiz isso, né? Levantei a mão, e aí as pessoas me abraçaram, né? Me deram parabéns, porque eu estava aceitando a Jesus, e por dentro eu estava só querendo a ceia, né? E aí, logo depois desse momento, um temor caiu no meu coração. Eu falei, gente, o que eu estou fazendo? Eu estou mentindo. Ai, só para tomar ceia, mas como é que eu vou fazer agora? Porque eu já fui lá na frente, todo mundo viu. Como que eu vou falar que era mentira, né? Que eu só queria tomar ceia. Aí eu peguei o boletim, naquela época o boletim da igreja tinha umas linhas em branco atrás, né? Para o pessoal anotar a mensagem. E aí eu escrevi uma confissão naquele boletim para os meus pais, né? Eu escrevi, olha, você lembra disso? Eu escrevi, olha, eu quero pedir perdão porque eu fingi a minha conversão, porque eu só queria tomar ceia, eu estou muito arrependido. E aí, meus pais leram aquilo, e aí me perdoaram, e oraram comigo, e me abraçaram, e aí ficou tudo bem. Aí passou algum tempo, eu estava sentado lá no culto, novamente, estava eu e 3 amigos assim do meu lado, e a minha mãe do outro lado, porque se ficasse só eu e os amigos sem a minha mãe, o pastor não pregava, por causa da bagunça que a gente fazia. E aí a minha mãe não estava lá, né? E aí eu estava ouvindo a mensagem, e naquele dia o Senhor Jesus falou comigo. E foi acho que alguns meses depois daquele primeiro acontecimento. E aí quando então eu ouvi a mensagem e o amor de Jesus, e eu falei assim, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Aí eu não estava pensando mais na ceia, né? Eu só queria Jesus. Aí eu levantei a mão. Quando eu levantei a mão, a minha mãe achou que eu estava brincando de novo. Aí ela abaixou minha mão. Aí eu olhei para ela assim, aí eu falei, não, agora é de verdade. Aí ela, desculpa, tá bom, então pode levantar a mão. E aí eu levantei a mão, e os meus 2 amigos que estavam do meu lado olharam para mim e levantaram a mão também. Aí eu falei, meu primeiro fruto, né? Eu acabei de me converter, já conduzi pessoas a Cristo. E aí depois eu me batizei, depois de um tempo. E aí, então eu passei a tomar ceia, né? Mas é interessante isso, porque quando nós ainda morávamos em São Paulo, às vezes acabava a ceia e ficava, né, os cálices que não haviam sido usados ali com o suco e o pão, e eu ficava assim, será que pode, será que não pode? Será que pode, será que não pode? Vou lá comer, ninguém mais vai comer, já acabou o culto. E algumas pessoas falavam assim, não pode, é a ceia do Senhor. E outros falavam assim, não, pode ir lá, faz a festa, meu irmão. E eu não entendia. Então essas questões, elas, eu creio que num grau menor, podem causar algum tipo de confusão para algumas pessoas, de não entenderem o que é a ceia, onde ela começou e por que nós a repetimos assim. Qual é o valor da ceia? Bom, na minha pesquisa eu encontrei um parágrafo, um documento, e eu extraí um parágrafo, é a confissão de fé dos presbíteros da igreja Bethlehem, lá nos Estados Unidos, é uma igreja muito forte no ensino, e eles escreveram a confissão de fé. Então, tudo aquilo que eles acreditam, eles escreveram. E eu extraí esse parágrafo que fala sobre a ceia. Eu vou ler para então a gente usar como ponto de partida. Diz assim: acreditamos que a ceia do Senhor é uma ordenança do Senhor, na qual crentes se unem e comem o pão que aponta para o corpo de Cristo entregue pelo seu povo, e bebem o cálice do Senhor, significando a nova aliança no sangue de Cristo. Nós fazemos isso em memória do Senhor, e assim proclamamos a sua morte até que ele venha. Aqueles que comem e bebem de maneira digna, participam do corpo e do sangue de Jesus, não fisicamente, mas espiritualmente. Com isso, pela fé, os crentes se apropriam dos benefícios que Cristo conquistou através da sua morte na cruz, e assim crescem na graça de Deus. Então, de maneira bastante resumida, bastante objetiva, é isso que nós cremos, né? Assim como os nossos irmãos lá dessa igreja, é isso que nós cremos sobre a ceia do Senhor.
Bom, qual é a origem da ceia? Onde é que a ceia começou? A ceia do Senhor que nós celebramos hoje, nós a fazemos em memória de uma ceia que Jesus teve com os seus discípulos na noite em que ele foi traído. Então, na noite em que Jesus foi preso, antes de ser preso, ele celebrou a última ceia dele com os seus discípulos. Esse fato está bem relatado nos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Todos os 3 trazem esse evento. Todos os 3 falam que ele estava com seus discípulos. Todos os 3 falam que ele partiu o pão, que ele deu graças. E os 3 falam a mesma coisa, que ele disse: este é o meu corpo, este é o meu sangue, esse é o cálice da nova aliança. Todas as vezes que vocês se reunirem para fazer isso, façam, comam e bebam em memória de mim. Né? Lucas 22:19, ele sintetiza dessa forma, né? Tomando pão, deu graças, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Então os 3 evangelhos trazem esse relato. Então é daí que nós extraímos da vida do próprio Jesus este evento, essa ceia. Mas esse evento também, ele foi sendo repetido pela igreja primitiva. Os primeiros cristãos também tinham essa prática. Nós vemos em vários textos, né? Por exemplo, em Atos 2:42, a Bíblia fala que os crentes, eles permaneciam na doutrina dos apóstolos e no partir do pão. Essa forma, no seu original, partir do pão, utiliza as mesmas palavras que Paulo usa para falar da ceia. Então isso quer dizer que os primeiros cristãos, desde Atos 2:42, estavam lá celebrando a ceia. Lá um pouco mais para frente, em Atos 20, versículo 7, diz assim: e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Então, né, os discípulos já depois da conversão de Paulo, ainda estavam repetindo no primeiro dia da semana, no domingo. Então eles se reuniam para partir o pão e celebrar a ceia do Senhor. Então a ceia não é uma parte da nossa liturgia que nós agregamos porque nós achamos legal. É um mandamento bíblico, né? Era o que os primeiros cristãos faziam. E eles faziam isso várias e várias e várias vezes. É por isso que nós repetimos. Nós não vemos na Bíblia alguma direção específica sobre qual a frequência que a igreja deve celebrar a ceia, né? Nós, aqui na nossa igreja, celebramos uma vez por mês, sempre no primeiro domingo. Hoje que é o segundo domingo, nós estamos fazendo porque domingo passado houve o culto especial do amigo, né? Então nós estamos celebrando hoje. Mas normalmente nós celebramos sempre no primeiro domingo. Há igrejas que celebram semanalmente. Isso também é muito bom. Então não existe uma regra específica na Bíblia sobre a frequência que nós devemos celebrar a ceia. Mas nós temos um modelo e nós devemos continuar celebrando a ceia. 2 versículos muito chave que nós usamos para falar da ceia, 2 capítulos, da Bíblia, 1 Coríntios 10 e 1 Coríntios 11, né? Paulo fala bastante sobre a ceia nesses 2 capítulos do Novo Testamento, né? Depois você pode, com mais calma, estudar e refletir. E é aqui que Paulo ensina a igreja lá de Corinto a celebrar, a como celebrar a ceia, e dá algumas instruções muito importantes. Veja bem, a igreja de Corinto era uma igreja gentia, né? Gentílica. Então não havia muitos judeus ali naquela comunidade. Se Paulo está ensinando pessoas que não têm um passado no judaísmo a celebrar a ceia, então isso quer dizer que essa ceia ela não era uma prática judaizante só para aqueles que eram judeus, era para toda a igreja, judeus e não judeus, né? Só como uma curiosidade, vocês sabem quantas cartas Paulo escreveu para Coríntios? Lá para a igreja de Corinto? Vocês sabem quantas cartas ele escreveu, sim ou não? Quantas cartas Paulo escreveu para Corinto? Aqui na Bíblia nós temos 2, né? Mas a maioria dos estudiosos dizem que Paulo escreveu possivelmente
3 cartas para Corinto, né? A 2 Coríntios que nós temos, na verdade, possivelmente é a 3ª carta, a 2ª que a gente não tem. Então a gente tem a 1ª e tem a 3ª. Alguns dizem até 4, né? Um outro trecho que os estudiosos acreditam que Paulo escreveu para Corinto. Mas isso é muito interessante. Então essa é a origem da ceia. A ceia começou com Jesus, com seus discípulos, e foi perpetuada pela igreja primitiva e chegou até nós hoje. De onde vem esse nome? A ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma expressão que nasceu com o apóstolo Paulo, né? Lá em 1 Coríntios 11, 20, ele usa pela primeira vez esse termo, quando ele diz assim: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Então, não fomos nós que inventamos. Algumas outras tradições, algumas outras denominações, usam a terminologia de Santa Ceia. Aqui na nossa igreja nós não falamos a Santa Ceia, nós falamos a ceia do Senhor, porque é a ceia do Senhor que nós vemos escrita aqui na carta de Paulo. E não só por isso, falar Santa Ceia pode causar uma confusão para algumas pessoas, acreditando que estes elementos, o pão e o fruto da vide, que é o suco de uva que nós usamos aqui, que eles têm alguma coisa de sagrada neles, que eles são um pão especial, um suco especial, mais santificados, mais consagrados, né? E não são. Então por isso que nós não usamos a Santa Ceia, porque santos somos nós que fomos salvos por Jesus, amém? A ceia, ela tem esses elementos que nos ajudam a nos lembrar de Jesus, são um memorial, mas os elementos em si, eles não são sagrados. Isso é importante dizer. Alguns irmãos vêm de uma tradição religiosa do catolicismo, né? Do catolicismo apostólico romano, e lá há essa crença, né, de que quando então o ministro ora na Eucaristia pelos elementos, então aqueles elementos se transformam, o pão se transforma na própria carne de Jesus, e o vinho se transforma no próprio sangue de Jesus. Então chama-se de transubstanciação. Nós não cremos dessa maneira, né? Porque a Bíblia diz que Jesus, lá em Hebreus, que Jesus morreu apenas uma vez por todos os pecados e por todos os tempos, né? Então nós não estamos sacrificando Jesus aqui nessa mesa novamente, nós estamos apenas nos lembrando daquilo que Ele fez. É por isso que nós chamamos de ceia do Senhor e não de Santa Ceia. Bom, quem pode participar da ceia? A participação na ceia, ela é restrita àqueles que são do Senhor, uma vez que a ceia é do Senhor. Então aqueles que são do Senhor são convidados a participar dessa mesa. Aí alguém pode dizer assim: ah, mas todo mundo é de Deus, né? Todo mundo é do Senhor, Deus, todo mundo é filho de Deus, né? Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Por exemplo, lá em João, a Bíblia diz assim, que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então existem pessoas que recebem a Deus, e que por receberem a Deus são filhos de Deus, e existem outras pessoas que rejeitam a Deus, e por rejeitarem a Deus, não são filhos de Deus. Isso é o que a Bíblia nos diz. Por que nós então falamos que só aqueles que são do Senhor, aqueles que receberam a Cristo, aqueles que foram batizados, podem então participar da ceia? É isso que nós vemos também lá na carta de Paulo aos Coríntios, né? Lá em 1 Coríntios 10, versículos 16 e 17, Paulo diz assim: não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo, e que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Por haver um único pão, que é o corpo de Cristo, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um mesmo pão. Paulo está falando da igreja. Então nós que participamos da igreja, que fazemos parte deste pão, né, que simboliza o corpo de Cristo, nós então que partimos o pão e que tomamos o cálice, né? A ceia do Senhor, ela não é um ato mágico,
né? Não é um momento místico. Apesar de nós convidarmos apenas aqueles que são do Senhor para participar, isso não quer dizer que a gente vai fechar as portas e a gente não quer ninguém que não seja nascido de novo aqui dentro. Não, aqui é um momento nosso. Não, meus irmãos, nós não temos problema nenhum. Se você ainda não fez uma decisão por Jesus, está aqui nos visitando, meu irmão, sinta-se à vontade de estar no nosso meio. Este é um momento de participação da igreja. Mas quando nós estamos fazendo isso, nós estamos apontando para Jesus que morreu pelos nossos pecados. Por isso não deve ser feito a portas fechadas. Nós devemos proclamar a morte do Senhor até que Ele venha, quando nós fazemos a ceia. Você sabe que na igreja primitiva, a igreja primitiva lá no primeiro século era muito perseguida, havia muita perseguição. Então os cristãos eles tinham que se esconder para fazer os seus cultos. Então eles se reuniam nas catacumbas, nas cavernas, nas casas das pessoas, né? Então era muito secreto. E aí começou um boato, né, entre os judeus e entre os romanos, que os cristãos, eles eram meio que canibais, né? Eles eram antropófagos, porque eles comiam a carne do seu líder espiritual nas suas reuniões, e eles bebiam o sangue dele. Então eles achavam que o cristianismo era um negócio meio macabro. Mas não é assim. Este é um momento que nós fazemos com plena consciência. Não é um momento místico, mágico, e nem um momento em que a gente quer manter em segredo. Pelo contrário, quanto mais pessoas nos assistirem, participarem conosco, nos vendo tomar a ceia do Senhor, mais eu creio que essas pessoas aprenderão sobre aquilo que Jesus fez na cruz e também poderão entregar a sua vida a Ele. Então, é um ato aberto feito pela igreja que anuncia a Cristo, né? Isso está lá em 1 Coríntios 11, 26. E quando que deve ser feita a ceia? Então será que a gente pode fazer a ceia lá em casa? Chamar uma família aí, uns amigos, vamos se reunir ali e vamos celebrar a ceia. Bom, ao que tudo indica, Paulo orientava os coríntios a comerem a ceia quando eles estivessem todos juntos como igreja. Todos juntos como igreja. Isso você vê lá no capítulo 11. Paulo fala 5 vezes que deve ser feito no ajuntamento dos crentes. Lá no versículo 17, 18, 20, 33 e 34. Aparentemente, a ceia do Senhor na igreja primitiva, ela não era uma refeição normal. Apesar de até parecer, né? Porque a gente fala que é ceia, só que assim, é um pãozinho, né? Pequenininho, um suco pequenininho, não parece muito uma ceia, né? Mas, ao que tudo indica, essa não era uma refeição comum, uma refeição de todos os dias. Porque Paulo, ele vai dizer assim para os coríntios, vai falar assim, olha, quando vocês se reúnem para comer a ceia do Senhor, não é a ceia que vocês estão comendo. Porque tem gente que traz mais coisa, mais comida, os ricos, né, vêm com as suas cestas de piquenique recheadas, e os pobres não trazem nada, e aí um come um na frente do outro, e aí termina, e tem gente que não comeu, e o outro está se embriagando. Eu falo assim, vocês não têm casa para comer? Se vocês querem comer, encher a barriga, ter uma refeição normal, faça isso em casa, e depois vocês vêm e fazem isto. Então parece que para Paulo, a ceia do Senhor não era uma refeição comum, porque essa refeição comum, Paulo diz, faça em casa, encha a barriga em casa, come em casa, depois a gente vai repartir o corpo do Senhor. Então isso é muito importante. Antes da gente então continuar, eu gostaria que a gente lesse, né, o texto que você tem aberto aí na sua Bíblia, 1 Coríntios 11, do 17 ao 34. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, então é na igreja, né, há entre vós dissensões, e em parte eu o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Então, Paulo está falando, vocês estão todos errados. Porque comendo,
cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento, é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo, não tendo entendimento do corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que quando vos ajunteis, não seja para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando eu for ter convosco. Então você conseguiu perceber, baseado nessa introdução que nós tivemos, e nisso que Paulo escreveu, que a ceia do Senhor era extremamente importante na prática e na vida da igreja. Era extremamente importante. Paulo, inclusive, no final desse trecho que nós lemos, ele diz assim: olha, há algumas pessoas que elas não estão comendo e bebendo com entendimento do que estão fazendo. Elas não estão discernindo, elas não estão dando o valor apropriado àquilo que nós estamos fazendo, e por isso as pessoas estão até adoecendo fisicamente. E não só isso, alguns até já morreram por causa disso. Uau, quer dizer então que se eu tomar a ceia sem o entendimento que eu preciso ter, sem o discernimento, sem dar valor a esse momento, isso quer dizer que isso pode acontecer comigo? Sim. É o que está na Bíblia. Paulo explica dessa importância da ceia para que a igreja então aprenda que não é simplesmente, vamos comer, vamos beber, não vamos fazer de qualquer jeito, vamos fazer isso em qualquer lugar. Não, quando vocês se ajuntarem como igreja, façam isso com discernimento. E é isso que nós vamos ter a oportunidade de fazer essa noite. Qual é a ação física envolvida na ceia? Bom, nós comemos o pão e nós bebemos o cálice. O cálice não, né, gente? O que está dentro do cálice? Nós bebemos do cálice na ceia do Senhor. Essa é a ação física envolvida, né? Nós vamos entrar em uma outra parte que também diz respeito à parte física, mas é importante salientar que quando nós fazemos isso, quando nós comemos e quando nós bebemos, nós estamos fazendo desse momento um memorial. O que é um memorial? Algum tempo atrás, uma irmã entrou em contato com a nossa família e disse que ela esteve no memorial do Holocausto, né? Um memorial que foi feito para as vítimas que morreram no Holocausto do nazismo alemão. E ela disse assim: olha, vocês sabiam que o nome Breder é um nome judeu? Porque lá no memorial do Holocausto tinha mais de 100, né? Tinha 95 pessoas com o sobrenome Breder que foram mortas pelo regime nazista. Quando aquela moça leu aqueles nomes, era num grande painel, não significava que aquelas pessoas estavam ali naquele painel. Aquele painel era um memorial, era para trazer à memória.
Por isso que quando nós comemos e quando nós bebemos, nós estamos nos lembrando de Jesus. Esses elementos, eles servem para nos ajudar a lembrar. Eles não têm nada de santo, eles não têm nada de especial. O pão é como qualquer outro pão, o suco é como qualquer outro suco. É simplesmente para que a gente possa se lembrar daquilo que aconteceu na cruz do Calvário, quando Jesus entregou o seu corpo e o seu sangue por nós. E nós proclamamos o nome de Jesus quando nós fazemos a ceia. Isso é também muito importante. Eu estava lendo um livro chamado Cristianismo Sem Cristo, de um teólogo inglês, e ele falava assim, olha, hoje em dia, muito do cristianismo que a gente vê não tem Cristo na sua essência. Existe o cristianismo, por exemplo, das bênçãos, de você tomar posse das bênçãos e de você viver uma vida próspera financeiramente, e o evangelho gira em torno disso aí para algumas pessoas. Este cristianismo está sem Cristo. Mas ele disse assim, existe um outro cristianismo que ele é mais sutil e igualmente perigoso, que é o cristianismo baseado naquilo que nós fazemos para Deus, no nosso esforço pessoal. Então nós servimos a Jesus, a gente lidera a célula, a gente discipula 10 discípulos, a gente conquista as pessoas para Jesus, a gente faz e acontece como igreja, trabalha muito, muito, muito para Jesus. Mas mesmo assim nós podemos nos esquecer de o que nos torna agradáveis a Deus, não é aquilo que nós fazemos aqui, mas é o que Jesus fez na cruz. Então é por isso que a ceia, ela é muito importante, porque ela nos sintoniza no verdadeiro sentido do porquê nós estamos aqui. Nós estamos aqui por causa de Jesus, porque Ele pagou um preço que eu não poderia pagar e nem você poderia pagar. É por isso que a igreja deve sempre fazer e repetir esse memorial, para que a gente não caia num engano de passar muito tempo sem a gente se dar conta de que nós estamos aqui por causa de Jesus, para que a gente se quebrante diante dele, para que nós renovemos os nossos votos de adoração e de entrega ao Senhor Jesus. É por isso que a ceia é tão importante, e essa é a ação mental que é envolvida na ceia. Nós nos lembramos, nós nos recordamos daquilo que aconteceu. Por isso, quando nós distribuímos os elementos, a gente não faz isso e aí você pode cantar, aí você fica cantando, fica pensando na vida, ou você fecha o olho e se concentra esperando assim alguma coisa do céu cair na sua mente. Não. Quando você está participando da ceia, é o momento de você se lembrar da cruz do Calvário. É o momento de você se lembrar da cruz de Jesus. Então, existe uma ação propositiva, intencional, de direcionar a sua mente para aquilo que aconteceu, que foi um fato histórico no passado. Isso parece que, esse momento da ceia, parece que ele firma os nossos pés no chão, nos traz um pouco para a realidade. Que nós não estamos aqui massageando a religiosidade uns dos outros, não. Nós não estamos aqui fazendo uma liturgia simbólica e mística. Nós nos lembramos daquilo que foi um fato histórico. Jesus não é só apenas um emblema, uma figura pregada numa cruz. Isso foi um fato histórico, aconteceu, meus irmãos. O próprio Deus se tornou homem, Ele se encarnou e Ele morreu de verdade. Era sangue de verdade, era pele de verdade, era carne de verdade sendo dilacerada, era uma lança, era uma espada no seu lado. Isso aconteceu, era de verdade, era uma cruz de verdade. Nós não estamos aqui celebrando algo transcendente que a gente nunca viu, que nunca conheceu. A nossa fé está arraigada na história, por isso é o momento da gente se lembrar de que nós estamos aqui porque Deus se fez homem. Ele nasceu na plenitude dos tempos, como diz o credo apostólico,
que ele nasceu da Virgem Maria, ele padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu em Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu aos céus e está assentado à mão direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Quando nós celebramos a ceia, é o momento que nós nos prostramos diante da cruz e damos a Ele toda a glória, toda a honra por tudo aquilo que nós vivemos, porque nós não estamos aqui por nossa causa, e nem por causa daquilo que fazemos, estamos aqui por causa do que Ele fez na cruz. Então é o momento de se lembrar, não fique cantarolando, não fique vagando, não fique pensando na final da Copa do Mundo, não fique viajando, lembre-se daquele momento em que Jesus te encontrou. Chore mais uma vez diante da cruz. Imagine o seu Senhor ali. Imagine como foi. Essa é a ação mental envolvida na ceia. Mas existe também uma ação espiritual envolvida na ceia. Voltando rapidamente àquela confissão de fé da igreja de Bethlehem, tem uma parte que diz assim: aqueles que comem e bebem de maneira digna, veja bem, participam do corpo e do sangue de Jesus. Participam do corpo e do sangue de Jesus. Não fisicamente, mas espiritualmente. Novamente, quero salientar que estes elementos não são sagrados em si. Eles não viram carne e sangue de Jesus. Houve até um momento da história onde as pessoas, elas acreditavam tanto que o pão virava carne de Jesus, que elas não podiam nem morder o pão. Elas tinham que engolir direto, porque você não pode morder a carne de Jesus, né? Então não pode. Mas não tem nada a ver com isso, essa participação. Nós participamos espiritualmente do corpo e do sangue de Jesus. O que é participar espiritualmente do corpo de Jesus e do sangue de Jesus? Bom, volte lá no capítulo 10 de 1 Coríntios, no versículo 16, 18. Diz assim: não é verdade que o cálice da bênção, cálice que nós temos aqui, o cálice da bênção, que abençoamos, é uma participação? Essa participação, essa comunhão é uma palavra que deriva da palavra koinonia, né? É uma participação no sangue de Cristo. E que este pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo. Ele diz mais um pouco à frente: considerem o povo de Israel, os que comem do sacrifício não participam do altar? E aqui então ele faz uma analogia. Ele fala: olha só o povo de Israel. O povo de Israel no passado, eles receberam a instrução de Deus de que para que eles tivessem os seus pecados perdoados, eles deveriam apresentar um sacrifício. E aí eles apresentavam este sacrifício e depois eles comiam a carne desse sacrifício. Um pouco era para o sacerdote, mas eles também comiam do sacrifício. E quando eles comiam do sacrifício, pela fé, eles estavam participando daquilo que estava acontecendo. O sacrifício não era para perdão dos pecados? Então sacrificou o animalzinho, eu recebi o perdão dos pecados. Então eu recebi uma coisa através daquele sacrifício. Eu participo dos efeitos que este sacrifício conquista. Então Paulo ele fala assim: olha, do mesmo jeito que as pessoas participavam do sacrifício que era feito, o povo de Israel, quando nós recebemos e partimos esse pão, nós podemos nos apropriar pela fé de tudo aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz. Perceba bem, não é o pão e não é o suco de uva que fazem com que agora você participe do sacrifício de Jesus. Não. Quando você come o pão e você bebe do cálice, você se lembra do que aconteceu, você renova a sua entrega a Jesus, e você diz assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor conquistou para mim na cruz todas as bênçãos nas regiões celestiais. É isso que a tua palavra diz. Eu creio, Senhor Jesus, que a tua morte significa que o Senhor é o sim de Deus para todas as promessas. Então, Senhor Jesus, eu estou me sentindo chateado, estou triste, eu estou
preocupado, mas eu sei que o Senhor conquistou vitória sobre todas as coisas. E quando eu participo da ceia, eu me lembro que o teu sangue veio sobre mim, e eu me aproprio pela fé de tudo que o Senhor conquistou. Eu renovo a minha fé, eu renovo o meu amor, eu renovo a minha sede de liberdade no Senhor, eu me aproprio daquilo que Jesus fez na cruz. Eu participo do corpo, eu participo da liberdade que está no sangue. Amém? Essa é a participação que existe na ceia. Então, quando nós formos daqui a alguns momentos celebrar a ceia do Senhor, você vai com a sua mente direcionar a sua memória e vai se lembrar da cruz do Calvário. E você vai pela fé dizer: Senhor Jesus, eu quero participar de tudo aquilo que o Senhor conquistou. Eu quero me apropriar pela fé. E saber que ainda que talvez eu não me sinta feliz, o Senhor conquistou felicidade para mim na cruz. Ainda que eu esteja enfermo, eu sei que há cura no Senhor. Ainda que eu esteja desanimado, eu sei que o Senhor pode derramar sobre mim o teu Espírito. Estes símbolos representam que eu faço parte do seu povo. Isso é maravilhoso, meus irmãos, é tremendo. Quando nós comemos, pela fé, nós recebemos e nos apropriamos, e somos cheios do que aquele altar representa: perdão dos pecados, a paz com Deus, alegria, prosperidade, libertação, vitória sobre o pecado, todas as bênçãos espirituais. E qual é a importância da ceia do Senhor? Nós já vamos finalizar para entrar na celebração. A importância da ceia ela é muito grande. Paulo diz que se você come do pão e bebe do cálice, de qualquer maneira, isso é ruim para você. É por isso que nós não convidamos aqueles que ainda não são de Cristo, porque se isso é feito de maneira errada, isso é condenação para a pessoa. É condenação. Quando nós estamos aqui diante dessa mesa, nós renovamos a nossa aliança com Deus, sim ou não? Nós renovamos o nosso amor para com Ele, nós renovamos o nosso desejo de caminhar juntamente com Ele. Mas se você sai daqui e da porta para fora, você vive como se Deus não existisse, é isso que Paulo está falando. Você está caçoando do corpo de Cristo. Você não está pronto para participar desse corpo, porque você quer viver da sua própria maneira. Então isso é muito sério. É o momento de nós renovarmos a nossa aliança de santidade com Deus, do retorno ao coração quebrantado. E fazendo isso com este coração, nós tomaremos a ceia do Senhor de maneira digna. Tomar a ceia do Senhor de maneira indigna é tomar de qualquer jeito, é tomar isso aqui e sair como se você jamais fosse salvo por Jesus, e você fala do jeito que você quer, e você age do jeito que você quer, e você não está nem aí para ninguém, e você não reflete Cristo no seu dia a dia, na sua vida. Por isso a Bíblia diz, Paulo continua dizendo: examine-se o homem então a si mesmo. Então esse é o momento, meus irmãos, de você fechar os seus olhos. A banda vai estar chegando aqui para nos ajudar com a celebração. É o momento de você fechar os seus olhos, de você olhar para dentro do seu coração e dizer: Senhor, será que eu tenho tomado da ceia do Senhor indignamente? Será que eu faço uma coisa aqui e faço outra quando eu saio? Então é o momento de você colocar a tua vida diante do Senhor e pedir perdão, se esse for o caso, se quebrantar e dizer: Senhor, eu não quero só fazer isso aqui, eu quero continuar participando todos os dias, o tempo todo, do teu corpo e do teu sangue. A Bíblia diz: examine-se o homem, pois, a si mesmo, e então coma. Então isso não quer dizer que se você está em pecado, você não deve comer. Ao contrário, a Bíblia diz: se você está em pecado, então examine-se e então coma. Então hoje é uma noite de conserto, é uma noite de salvação. Novamente, aqueles que participam da ceia são aqueles que são do Senhor. Aqueles que podem se apropriar pela fé dos benefícios da cruz são aqueles que já entregaram a sua vida a Jesus. Se você então ainda não entregou a sua vida a Jesus, você não pode participar dessa bênção durante a ceia, mas você também pode entregar a sua vida para Jesus. Nós vamos ter um momento para isso. Mas esse momento então, a banda vai estar tocando, vai estar ministrando, e vai haver um momento em que só os instrumentos vão tocar.
para que você não fique perdido na letra da música, mas que você oriente a sua mente para aquele momento da cruz, do sacrifício de Jesus. Os meus irmãos vão distribuir os elementos agora. Enquanto isso, permaneça focado, permaneça alimentando o seu coração das verdades que Jesus conquistou na cruz. Aquele momento em que Ele se entregou, que Ele sangrou, que Ele sofreu, que Ele se deu. Isso não é uma história que inventaram, não é uma tradição cristã, é a verdade histórica do Deus que se fez homem para reconciliar com o Pai toda a humanidade. Você vai receber os elementos e permanecer então nessa atitude de espírito enquanto nós cantamos e celebramos ao Senhor. Alguém ficou sem receber os elementos? Por favor, um sinal de braço. Se você não recebeu o pão ou o cálice, creio que todos recebemos. Agora, meus irmãos, é um momento. Agora, meus irmãos, é um momento de nós fecharmos os nossos olhos e renovarmos então a nossa aliança com o Senhor Jesus. Lembre-se, meu irmão, que você está aqui porque Ele pagou uma dívida impagável. Ele pagou uma dívida que nem você, sendo perfeito, nem você servindo ao Senhor muito, nem você frutificando muito no reino de Deus, jamais você compraria aquilo que só o sangue
precioso do Mestre poderia comprar. Diante dessa mesa, meus irmãos, não há melhores. Diante dessa mesa só há um nome, é o nome de Jesus. Todos somos iguais, todos somos desesperadamente necessitados dele. Eu, assim como você. Essa mesa nos lembra disso, de que só há um nome, só há um nome que pode salvar, é o nome de Jesus. Nós temos comunhão diante dessa mesa, porque todos somos pecadores, todos somos necessitados da graça. Você pode se lembrar daquele dia em que Jesus te encontrou? Você pode se lembrar aquilo que você sentiu quando o Espírito Santo falou no seu coração pela primeira vez? Você pode se lembrar das primeiras lágrimas que você derramou quando Ele te encontrou, e quando você se arrependeu, e quando você o confessou como Senhor? Essa é a noite de retornar àquele sentimento, de retomar aquele coração. É muito precioso. Faça isso agora nesse momento. Você está com o pão, com o cálice nas mãos. A palavra diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso se lembrando de mim. Nessa noite, nos lembrando do Senhor Jesus, do corpo que foi oferecido na cruz, participe do pão. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Nos lembrando do sangue que cancela os nossos pecados de uma vez por todas. O sangue que é a nova aliança, na graça de Deus revelada em Cristo. Participe do cálice. Pai querido, o nosso coração é contristado, Pai, por aquela cena em que o santo representa os pecadores, em que o perfeito faz valer sua perfeição em favor dos imperfeitos, em que aquele que é o ungido de Deus pôde trazer para casa aqueles que estavam sob a maldição do pecado, da rebelião. Muito obrigado, Pai, porque o teu amor nos constrange. Muito obrigado, Senhor, porque as nossas mazelas e misérias foram totalmente quebradas na cruz, onde Jesus deu a vida dele em resgate da nossa vida. Bendito o Pai, bendito o Filho, bendito o Espírito Santo. E Pai, depois de milhares de anos, nós aqui estamos fazendo uma ponte, uma ligação em que o Senhor mesmo nos torna mais uma vez pessoas que olham
que trazem à memória a obra da graça, a obra da misericórdia, o projeto de Deus para todo homem, para que nenhum se perca, mas para que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Em Jesus Cristo, o novo Adão, aquele que fez uma nova história, aquele que compôs um lindo poema, para que todos a uma voz digam: bendito é o Senhor nosso Deus. Glórias, louvores, adoração damos a Ti, papai, agradecidos, porque o sangue derramado na cruz nos aproximou, nos levou de volta para casa. E muito obrigado, porque o Senhor não ficou perdido, Senhor, na sepultura, mas cumprindo a Tua palavra ao terceiro dia, o Senhor não foi tomado pela corrupção, mas o Senhor levantou dentre os mortos, para que a nossa viva esperança se tornasse concreta. Aleluia, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor não ficou entre os mortos, porque o Senhor é o Senhor da vida. Aleluia, vida abundante, vida de Deus em nossa vida. Glórias sejam dadas ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glórias a Deus. Você pode passar o seu cálice para a pessoa que está à sua direita. Até o final da fila, os nossos irmãos vão passar recolhendo o cálice. Nós vamos cantar mais uma vez e agora com o coração cheio de gratidão, celebre o Senhor, porque você está debaixo desse sacrifício, você está debaixo desse sangue, você não está debaixo do poder do pecado e da morte. Agora a lei do Espírito e da vida habita em você, amém? Então vamos nos colocar de pé e vamos celebrar o Senhor com muita alegria. Para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor.
cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Quebrantado, o seu amor. Amém. Assente só um pouquinho, preste muita atenção agora. Me ocorreu que pode haver alguém aqui nessa noite que tenha pensado: poxa, eu não pude participar dessa mesa porque eu ainda não tenho convicção. Eu não tenho certeza de que Jesus mora em mim e de que eu seja um filho de Deus. E o projeto de Deus é que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade, ao conhecimento de Jesus. Então, se você está aqui agora e lutou no seu coração dizendo: eu não posso participar porque eu ainda não sou do Senhor, a ceia é para os que são do Senhor e eu não sou. Eu olho, eu vejo, eu acredito de modo geral, mas eu ainda não entreguei minha vida a Jesus. Se há alguém aqui nesta tarde, início da noite, que quer entregar a sua vida a Jesus, fazê-lo de modo a dizer: Senhor, entra no meu coração, eu te recebo como Salvador, como Senhor da minha vida, me dê um aceno de mão. Se alguém nunca fez isso e quer fazer hoje, entregando a sua vida a Jesus, há alguma pessoa que nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus? Amém, Deus te abençoe. Há mais alguém dizendo: eu preciso de Jesus, não para me dar alguma coisa, mas para eu ser eu mesmo, eu ser perdoado. Amém, Deus te abençoe. Pode abaixar a sua mão. Há mais alguém dizendo: eu preciso de Jesus, eu quero Jesus. Jesus não está oferecendo algo pequeno, mas a maior dádiva, o presente da vida eterna. Quem mais quer dizer: eu preciso de Jesus? Há um vazio na minha alma e eu não sei de onde vem esse vazio. Saiba, este vazio na alma e no coração é a falta de Jesus. Se Jesus entrar no seu coração, Ele vai ocupar este vazio, Ele vai preencher esse vazio, Ele vai te dar sentido à vida, porque Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós fazemos a política da boa vizinhança, dizendo: qual é a sua religião? E outro diz: olha, minha religião é A. Outro diz é B, outro é C. E nós dizemos: ah, que bom, é importante, todos os caminhos levam a Deus. Não é verdade. Jesus não diz isso, pelo contrário, Ele diz: eu sou o único caminho. Ele não disse uma das verdades: eu sou o caminho, a verdade. Ele não disse: eu sou uma das possibilidades de vida. Ele disse: eu sou a vida.
quem vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Quem mais nessa tarde quer entregar a sua vida a Jesus e ter certeza de que não será lançado fora, mas vai vir para os braços de Deus, vai receber o perdão para os seus pecados, vai ter o seu nome escrito no livro da vida, vai deixar de ser uma criatura de Deus para dizer: eu sou agora filho de Deus, filha de Deus. Há mais alguém que espontaneamente da sua alma quer dizer: sim, chegou o meu dia, o Espírito Santo está falando comigo, eu preciso de Jesus, eu me lanço nas suas mãos. Há mais alguém que quer fazer essa oração, quer fazer essa entrega? Levante a sua mão, amém, Deus te abençoe. Há mais alguém? É uma hora do Espírito Santo estar visitando a igreja, oferecendo vida e vida em abundância. Há mais alguém? É uma hora de Deus. Se o seu braço está pesado, se você está com medo, eu repreendo todo espírito adversário em nome de Jesus e te dou liberdade para que você levante com fé, com fidelidade, com força a sua mão, dizendo: eu preciso de Jesus. Há mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Eu quero convidar você que levantou a sua mão para vir aqui na frente. Eu quero fazer uma oração com você, recebendo a sua vida diante de Jesus. Venha, a igreja vai aplaudir aqueles que corajosamente levantaram as suas mãos. Vem você que aceitou a Cristo, vem você, pode vir, nós vamos orar aqui agora com você. Aqueles que levantaram a sua mão, pode vir em nome de Jesus. Isso, nós queremos fazer uma oração com você. Se você estava se reconciliando, pode vir também. Você que levantou a sua mão, pode vir, nós queremos orar com você. Amém, glórias a Deus, glórias a Deus. É uma hora de salvação. Jesus disse: o inimigo veio matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. É isso. Todo erro, todo pecado de qualquer um de nós, quando nós vimos a Cristo e quando nós oferecemos a Ele a nossa vida, pode olhar para mim aqui, querida, isso, amém. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, acontece algo dentro de nós. A Bíblia chama isso de novo nascimento. Ninguém sai, é uma hora séria de oração e intercessão. Vamos ficar em pé, meus irmãos. A igreja orando é uma hora de batalha espiritual. Satanás quer tirar a confiança das pessoas, mas o Senhor vem para abençoar, para fazer valer o seu amor, para banhar essas pessoas na sua graça. E em nome de Jesus eu declaro, com a autoridade da palavra de Deus, que toda maldição foi quebrada agora em nome de Jesus, pela obra de Jesus lá na cruz. Os seus pecados foram apagados, sejam eles quais foram, não interessa. O Senhor apagou e lançou no mar do esquecimento. Eu quero que vocês repitam esta oração comigo com fé, com confiança. Eu vou falar na frente. Se esta oração bater com o que está no seu coração, então você repete alto. Aliás, eu vou pedir para a igreja ajudar essas pessoas. Eu vou fazer uma oração de entrega. Mesmo você que já entregou a sua vida, faça de novo em memória de Jesus, para abençoar essas vidas que aqui estão. Diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu amor, porque o Senhor morreu na cruz em meu lugar. Eu merecia a condenação, mas Jesus tomou a condenação em meu lugar. A morte que era minha, Jesus tomou para si. Eu te recebo, Senhor Jesus, sem merecimento nenhum, mas pela fé, pela confiança, eu te recebo como meu Salvador e como o Senhor da minha vida. Eu rejeito todo pacto, todo encantamento, todo engano, toda religiosidade. Eu rejeito a favor da cruz e recebo toda a herança de Deus para mim, na vida de Jesus. É no nome dele que eu oro. Amém e amém. Uma linda salva de palmas para essas pessoas pela decisão. Todo mundo prestando atenção em mim, toda a igreja. Eu tenho uma revistinha aqui agora para dar para você. Chama-se E Agora? Porque você vem aqui à frente e diz: eu entrego minha vida a Jesus. E muitas perguntas brotam no coração. E agora? O que eu fiz? O que isso significa? E depois disso, o que acontece? Aconteceu o que exatamente dentro de mim?
E aqui nós temos uma orientação bíblica, dizendo o que aconteceu dentro de você e o que virá a acontecer ainda, porque você confiou o comando da sua vida às mãos do Senhor. Eu vou pedir um favor muito grande para vocês, de vocês se assentarem nessas primeiras cadeiras aqui, que estão ali na frente. E nós temos aqui um cartão de decisão, e nós queremos então começar a orar por vocês e apoiar vocês nesta nova caminhada da vida cristã. Por isso nós pedimos que vocês então, por favor, preencham e nos deem o privilégio de amar vocês, de com a ajuda de Deus cuidar de cada um de vocês nessa nova jornada da vida cristã. Irmãos, não é maravilhoso? Nós participamos da mesa do Senhor, e o Senhor ainda tinha filhos e filhas aqui que queria chamar para participar da mesa dele. Aleluias. Muito obrigado você que veio, você que é nosso convidado. Uma alegria muito grande, uma honra. Vários convidados nós tivemos aqui. Saiba que do fundo do nosso coração, do fundo do nosso coração, isso é toda a verdade, Deus é nossa testemunha. Do fundo da nossa alma, muito obrigado porque você veio, nos deu o privilégio, a honra de receber você. E nós gostaríamos de que você fosse firme na fé. Se você pertence a uma igreja evangélica, está nos visitando aqui, dê um grande abraço no seu pastor. Seja fiel à sua igreja, busque ajudar a sua igreja para cooperar, para que muitas pessoas venham aos pés de Jesus e sejam fortalecidas. Mas se você é alguém que chegou aqui na cidade, ainda não tem uma igreja evangélica, não tem compromisso com uma igreja evangélica, se você está nessa condição, um pouco sozinho, sem uma igreja, então considere orar e buscar a Deus e saber: Senhor, eu posso congregar aqui com os irmãos? E se esse for o caso, debaixo da ordem de Deus, não da sua escolha, mas da vontade de Deus, nós estamos aqui de braços abertos para receber você, amar você. Nós temos muitas falhas, não tenha dúvida, não tenha dúvida, mas nós estamos buscando sanar as nossas falhas. Nós queremos ser como Jesus. Nós queremos ser como Jesus. Santidade, vida limpa, vida correta, vida aprovada, compromisso com o reino de Deus. E se você está com o seu coração aberto para entrar numa guerra espiritual, numa luta em favor da glória de Deus, tornando o nome do Senhor conhecido e honrado nessa cidade, talvez seja aqui o seu lugar, para ser amado e para amar também, para ser discipulado e para discipular também, para receber amor, mas para amar muito também. Então considere isso no seu coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso e perdoador do Pai, a consolação, o poder e a visitação do Espírito Santo seja com o povo de Deus e sobre o povo de Deus, desde agora e para sempre. Oramos em Cristo, amém e amém. Vai na graça, na misericórdia e na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe, amém.